Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Governo aprova hoje o Orçamento de Estado para 2012. Entre as más notícias, contenções e reduções de salários, pensões e reformas, encarecimento dos custos de acesso à saúde, agravamento do IRS, etc., continuam presentes possíveis alterações da taxa do IVA e também do Imposto Especial sobre o Consumo, IEC. É sobre estes possíveis agravamentos fiscais que hoje gostaria de tocar o sino a rebate, ainda em sinal de alerta, de alarme vermelho. Uma alerta e prevenção para esta Assembleia da República, que proximamente irá debater o Orçamento de Estado e que terá toda a capacidade e soberania para alterar o que julgar errado. São conhecidas as preocupações e denúncias que várias estruturas associativas e empresariais vêm fazendo contra os riscos económicos e sociais da concretização do aumento das taxas do IVA previsto no Pacto de Agressão da Troika. Estruturas representativas de dezenas de milhares de pequenas e médias empresas de importantes setores de bens transacionáveis. Destacam-se os setores agroalimentar, agricultura e indústria, o turismo e a restauração e o comércio de retalho. Alterações que podem atingir importantes fileiras produtivas como as do leite e do vinho. Relativamente a este último, sinaliza-se também a notícia da possível abrangência pelo IEC, que além de nova penalização fiscal de um produto estratégico, arrastaria dificuldades burocráticas, porventura inultrapassáveis, para a comercialização por pequenos e médios produtores. IEC, que tudo indica, vai ser igualmente responsável por novo agravamento em 2 pontos percentuais da fatura de energia elétrica, já vítima antecipada com o gás natural da subida da taxa do IVA para 23%. Senhores deputados, a concretização de tais perspectivas orçamentais terá efeitos diretos e indiretos que algumas daquelas estruturas avaliaram quantitativa e qualitativamente por estudos técnicos independentes e são devastadores. Estaremos perante um verdadeiro tsunami fiscal a concretizarem-se. Teremos uma nova e brutal punção sobre o poder de compra dos portugueses, especialmente os de maior debilidade económica, com consequências diretas sobre um setor, o do comércio retalhista tradicional, que não precisa sequer deste golpe para acabar de desfalecer. Inviabilização económica e financeira de milhares de empresas incapazes de fazer repercutir a subida do IVA na fatura dos consumidores e sem margens para absorver. A grande parte já passa o pleonasmo a sobreviver no limiar da sobrevivência. Dar-se-á mais um profundo golpe na competitividade de empresas e setores, já abraços com handicaps negativos, caso de maiores taxas do IVA e preços de energia, face aos seus principais concorrentes, principalmente face a empresas e setores espanhóis. Agravar-se-á a já imensa injustiça fiscal pelo crescimento da desproporção entre impostos diretos e indiretos na fiscalidade portuguesa. O resultado é fácil de adivinhar e ninguém tem dúvidas sobre esse desfecho. Falências e dificuldades para milhares de pequenas empresas, mais desemprego, agravamento do déficit da balança comercial pelo favorecimento das importações e pelas dificuldades criadas às exportações. O Governo e os partidos que o suportam nesta Assembleia não podem vir com o argumento, desculpa habitual, nos dias que correm, e pau para toda a obra, do buraco ou buracos herdados da governação PS Sócrates e também PS Jardim, acrescente-se, pelas seguintes ordens de razões. Primeiro, porque há muito conhecem o buraco ou buracão até por experiência própria, ou andaram enganados estes 6 anos por Sócrates e os seus ministros. Segundo, porque PSD e CDS andaram 6 anos a dizer que o aumento de impostos não era solução. Votaram contra várias propostas do PS nesse sentido, negociaram o não aumento de algumas taxas do IVA que agora são referidas, caso do vinho, e o líder do PS e atual Primeiro-Ministro, quando acabou de dar o dito por não dito na matéria, nos PECs,
até veio pedir desculpa aos portugueses. De aumento de impostos não falaram na campanha eleitoral. Terceiro, porque este é um filme, triste filme, diga-se, bem conhecido em várias reprises, sempre fazendo o contrário do que dizem na oposição, contra o aumento dos impostos. Por causa do buraco do PS Guterres, PSD, CDS, Durão Portas, aumentaram o IVA e deixaram um buraco por causa do qual o PS Sócrates aumentou o IVA, que deixou um buraco que agora provavelmente dará direito ao novo aumento do IVA e etc. Quarto, porque estas medidas são medidas que, a serem concretizadas, vão alargar e não reduzir o buraco. O Governo sabe e todos os partidos sabem. As consequências são inevitáveis. Mais economia paralela, mais fuga fiscal. Mais desemprego, menos receita fiscal, mais despesa da segurança social. Maior déficit comercial e dívida externa. Menos atividade económica, menos receita fiscal. No início, no meio e no fim, um buraco maior. Não há uma só razão económica e financeira para fazer subir as taxas do IVA e também as alterações no IEC. Se é para trocar as receitas do IVA por despesas da taxa social única, concluam, se ainda não concluíram, que a asneira é dupla. A única razão, completamente inaceitável, é a de que é uma imposição da Troika. O PCP vai continuar a travar a batalha de denúncia, de protesto, de propostas contra estas possíveis decisões do Governo PSD-CDS, inclusive no próximo debate do Orçamento de Estado. Mas se estas ou algumas destas medidas avançarem e os deputados do PSD-CDS não as rechaçarem, então fazia-lhes um pedido. Por razões de pudor político e decência parlamentar, não falem mais nesta Assembleia da República em micro, pequenas e médias empresas, na competitividade da economia nacional, no apoio à produção nacional, nomeadamente do agroalimentar. Disso. Senhora Deputada Catarina Martins, agradeço-lhe a questão que coloca, que abordei, penso, de forma suficiente na intervenção que fiz, porque esta é, sem dúvida nenhuma, uma questão central. É o problema, certamente, da perda de poder de compra dos portugueses, é o problema da competitividade da economia nacional em setores transacionáveis, alguns dos mais principais setores de produtores de bens não transacionáveis, o caso da indústria agroalimentar, o principal contribuinte no setor de bens transacionáveis para o valor acrescentado bruto do país, do turismo e da restauração com um peso brutal na percentagem da exportação de serviços do país. Portanto, todas essas consequências são conhecidas, o Governo e o PSD conhecem-na muito bem e certamente não é por acaso que é feito este silêncio de chumbo relativamente a esta abordagem. É que ela contradiz tudo o que andaram a dizer durante anos nesta Assembleia. Tudo. Calcula-se que o PSD não vai há muito tempo, vai há 3 anos. O PSD ainda conseguiu apresentar nesta Assembleia da República um projeto de resolução de apoio às micro, pequenas e médias empresas, onde que propunha que se criassem mecanismos de compensação fiscal nas zonas fronteiriças relativamente à discriminação face aos nossos vizinhos espanhóis. Como estas coisas esquecem a quem sabe exatamente o problema, mas de facto não o quer enfrentar. Será talvez a nova forma de fazer política, que é uma velha forma de fazer política do PSD, CDS e também do PS nesta casa, que é dizer uma coisa quando é oposição e fazer exatamente o contrário quando são poder. Aliás, o PS também está calado porque sabe que nesta matéria tem a responsabilidade da sua assinatura ter sido subscrever um acordo onde claramente esta questão está prevista, mas nem sequer um breve
sobressalto relativamente a um problema que vai penalizar tão gravemente milhares de pequenas empresas e aumentar significativamente o desemprego no nosso país. Obrigado.